Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, dia 25 de setembro de 2024, uma quarta-feira, um dia lindo aqui em São Paulo. Glória a Deus, iniciando mais uma live, mais um tempo aqui na presença do Senhor Jesus, falando da palavra dele, com ele, por ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar iniciando essa live, fazendo uma oração. Hoje eu vou ter uma pessoa aqui bem especial falando comigo, a pastora Andréia. Nós vamos estar aí abordando um tema muito bacana, que é alegria, alegria do Senhor. Por que eu decidi abordar esse tema? Porque nós começamos a carta aos Filipenses, né? Semana passada, sexta-feira. E na introdução que eu trouxe aqui, a carta fala muito sobre alegria. Esse é o propósito de Paulo nessa carta, né? Falar da importância da alegria, falar que a alegria vem do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, da sua entrega para Ele, do seu amor com Ele. Então, por isso eu quis abordar esse tema mais uma vez, falando com uma outra pessoa, né? E sobre esse tema, sobre alegria. Espero que Deus ministre ao seu coração, espero que o Senhor Jesus fale com você. Bom dia ao pessoal que está entrando aí. Isso mesmo, em nome de Jesus nós vamos ser poderosamente ministrados pelo Espírito Santo dentro desse tema. A alegria que não está condicionada ao que nós estamos vivendo nesse momento, não está condicionada ao que nós temos, não está condicionada às notícias que nós recebemos, mas está sim condicionada à pessoa de Jesus Cristo e o relacionamento que nós temos com Ele. Mas antes de tudo isso, eu quero fazer uma oração nesse tempo, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais um dia de vida, por mais um momento na tua presença, Senhor. Eu apresento a ti essa live, todo esse tempo, Senhor, que nós vamos estar aqui falando da tua palavra. Eu apresento a ti a minha vida, a vida da pastora Andréia, também a vida de todos os irmãos e irmãs que estarão participando dessa live, seja agora ou seja depois, Senhor. Não importa o tempo que essa live for acessada, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que as pessoas te encontrem, Senhor, através desta mensagem, que elas reconheçam quem tu és e que principalmente, Senhor, nesta manhã, elas recebam da alegria do Senhor sobre a vida delas. Eu não sei, Senhor, quais são as condições dessas pessoas, o que elas têm vivido, o que elas têm passado, quais são as circunstâncias, Senhor, que elas estão inseridas, mas o Senhor conhece todas, o Senhor sabe todas. Pai, em nome de Jesus, age poderosamente nesta manhã. Senhor, nós vamos falar desse tema tão maravilhoso, Senhor, mas também tão profundo. Não porque a gente já seja expert nesse assunto ou que a gente viva tudo isso plenamente, mas porque nós sabemos que essa é a verdade da tua palavra e ela não vai voltar vazia, ela produzirá sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Andréia, sobre a vida das pessoas que estarão assistindo, algo que vem do teu coração, ela produzirá a alegria do Senhor sobre os corações, Pai, não como uma coisa mecânica, mas porque o Senhor está em nós, porque o Senhor é conosco. Então age nesta manhã, libera, Senhor, nesta manhã as palavras de vida sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que estão assistindo. Libera as chaves, libera, Senhor, a chave mestra nesta manhã, para que eu e os meus irmãos venhamos abrir essas portas de conhecimento, essas portas de revelação e venhamos acessar o que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a tua palavra nesta manhã possa iluminar os nossos caminhos, possa iluminar a nossa mente, nos mostrando a tua vontade, nos mostrando o teu propósito, qual é o padrão do reino, como nós devemos viver. Senhor, em nome de Jesus, que a ação do teu Espírito esteja sobre nós nesta manhã, nos tirando de lugares, Espírito Santo, de lugares
escuros, de lugares de ignorância quanto ao conhecimento da tua palavra e nos coloque num lugar iluminado pela tua verdade, pela tua palavra, pela tua vontade, para que possamos acessar o que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, nós cremos que a tua palavra é a verdade, ela não voltará vazia. É assim que nós cremos. Então libera nesta manhã as tuas palavras, as tuas chaves, para que possamos acessar o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Silvio. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Catinha. Pastor Djalma tá aí também, né? Bom dia, Gleide. A Ju, bom dia, Ju. Paz do Senhor. Eu vou aqui, né? Deixa eu ver, aceitar o convite? Não, peraí. Eu vou enviar um convite para a pastora Andréia nesse momento. Bom dia, Rony. Paz do Senhor. Precisa aceitar. Glória a Deus, né? É um tema tão legal para falar, né, sobre alegria. Eu falei bastante na introdução aí da carta. Bom dia, amiga. Paz do Senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente que está aí acompanhando a gente. Bom dia, meus irmãos amados. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para não precisar ficar tão longe assim da bancada. E aí, pastora Andréia, tudo bem com Tudo você? bem, graças a Deus. Tá Graças a Deus. linda, E você, pastora? pastora. Linda tá você, com uma luz assim. Aqui tem um sol lindo aqui na minha frente, então Por ele isso. reflete aqui. É, o rosto fica iluminado. Nossa, fica bom, né? A iluminação sempre é bom. A luz sempre vai ser boa, né, Sempre, pastora? Não sempre, tem como sempre. falar, né? É verdade, A luz pastora. revela, inclusive, a beleza, né? Que o Senhor te concedeu. Você Eita, gostou sim. dessa, né? Você gostou? Nossa, Andréia, você chegou arrasando. É a luz, né? A luz do Senhor. E é uma luz natural, acredito, né? Que está entrando. É natural, é verdade, é natural, é dele. É uma Tá luz vendo? Bom dele. dia, Rô. Bom dia, Bom irmãos. dia, bom dia. Pastora Andréia, fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus trouxe ao seu coração, nesse tema tão legal, tão profundo, né? Eu falei na live de sexta-feira. Bom dia, Thalita, paz do Senhor. Bom dia, Gê. Eu falei semana passada, na sexta-feira, quando eu iniciei, né, esse assunto da carta aos Filipenses, eu falei que eu recebi também, que eu fiquei muito inspirada com uma mensagem que a nossa pastora, a pastora Ruth, ministrou uma quarta-feira dessas na nossa igreja, que ela falou sobre alegria, e aquilo veio com tanta graça sobre a minha vida. E aí logo depois eu já ia iniciar a carta, né, aos Filipenses, então eu ainda estou meio que impregnada com esse assunto, né? E na introdução também eu falei um pouco, e fiquei tão feliz com o Senhor, pela bondade dele, né, de saber que essa alegria não depende de nós, né? Porque se fosse da gente mesmo, Perfeito. a gente não ia, tem momentos que a gente não ia conseguir produzir alegria nenhuma, nunca a gente ia conseguir estar nesse estado, né? Viver isso. Mas quando a gente pensa que essa alegria é de Jesus, nós vemos que não depende de nós, vem tudo dele, É tudo dele, né? Tudo vem dele. tudo Tudo. mesmo. É tão interessante, né, pastor? Eu até fiz várias anotações aqui. Mas eu acho que uma das chaves mais preciosas, né, dessa carta de Filipenses, que você provavelmente falou também semana passada, é a gente observar que Paulo, ele estava num momento, numa prisão, num momento talvez de sofrimento dele, e ele escreve uma carta totalmente é, contrária àquilo que ele estava vivendo, trazendo o quê? Ânimo, né, para aqueles cristãos perseguidos ali de Filipos. Ele escreveu uma carta alegre, né? Tanto que é o tema da nossa mensagem hoje. E eu fiquei tão impactada que eu falei, meu Deus do céu, a gente conhece, né, a passagem, a gente conhece a carta, né, que Paulo escreveu aos Filipenses, ela é uma carta curta, né? A gente lê em pouco, assim, rapidinho a gente consegue ler, mas a gente já leu tantas vezes
mas a gente talvez não chegou a esse ápice de entender o que Paulo estava querendo transmitir com a própria vida dele, né, pastora? Sim. Irmãos também, né? Vocês também interajam aí com a gente hoje. O que vocês têm vivido, o que vocês têm, o que vocês têm sentido acerca dessa alegria, né, que Paulo fala, que também faz parte do fruto do Espírito, né, pastora? Então, Sim. assim, é tão interessante que ele redigiu essa carta falando de alegria de dentro de uma prisão, eu coloquei aqui, ou seja, ele próprio sofrendo por causa da fé dele, né? E ele escreve uma carta tão comovente, tão cheia de afeto, sabe? Uma carta leve, cheia de afeto, que não tinha questões teológicas na carta, né? Mas ela transmitia uma leveza, um amor, um afeto, uma alegria. Por quê? A gente, lendo essa carta, a gente observa o quê? Que Paulo, a alegria dele, mesmo dentro da prisão, era saber que ele estava propagando a palavra do Senhor, que ele estava transmitindo, que ele era uma carta viva, mesmo dentro da prisão, porque aqueles que estavam, inclusive, vendo ele testemunhando aquele momento da vida dele, também passaram a crer, né? E foram incentivados pela coragem, pela força dele, né? Porque ele estava ali dentro, mas ele transmitia alegria nessa carta. Então, isso me deixou muito impactada. Então, acho que uma das chaves mais preciosas que a gente tem aí dessa carta de Paulo a Filipenses é saber que ele escreveu essa carta tão linda e afetuosa de dentro de um lugar tão adverso, né? Um Verdade. lugar que, em si, não tem nada de alegria a princípio, né? Porque quem vai... Que alegria que pode ter em você estar preso? É. Que alegria! E hoje, né, até agora falando aqui com você, eu pensei quantas prisões, né, a gente pode estar hoje, em quantas prisões, mas essa alegria, ela pode sim frutificar, ela pode sim, ela pode acontecer, ela pode ocorrer em nossas vidas, independente de onde nós estejamos e as circunstâncias que nós estamos. Então, eu fico pensando assim, Paulo, ele estava mostrando para nós, né, quando a gente lê lá Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, eu repito, alegre-se, né? Essa palavra repito, também eu falei, meu Deus, por que ele estava repetindo isso? Porque ele estava falando, olha, independente do que você esteja passando, eu tô chorando, mas é de alegria de saber que essa palavra é vida para mim e para você que está ouvindo agora. Verdade. É uma palavra que pode trazer alegria para nós, independente da circunstância. Independente. Então, assim, esse choro é de alegria de entender que eu posso sim receber, sabe, frutificar essa alegria que é um fruto do Espírito, né? Então, assim, Filipenses 4:4, mais uma vez, diz: alegre-se sempre no Senhor. Eu repito, alegre-se. Alegria, segundo o dicionário, até vou ler aqui o que eu anotei. A alegria, segundo o dicionário, é um sentimento de grande contentamento, prazer ou bem-estar, diferente da felicidade, que pode ser passageira e circunstancial. A alegria é mais profunda, muitas vezes é interior, e pode ser mantida mesmo em meio à dificuldade. No contexto aqui de Filipenses 4:4, Paulo não está falando de uma alegria superficial, ou seja, uma alegria que você só sente quando acontece algo bom na sua vida, né? Não é uma alegria que, só porque eu estou vivendo um momento muito bom, estou recebendo alguma coisa, enfim. E aí eu fico alegre, né? Porque Dependendo das existem esses circunstâncias. momentos também, né, Com pastora? Uns momentos certeza, assim. e é maravilhoso. Eu lembro agora, você com a sua fala, você me fez lembrar de alguns momentos, por exemplo, nos momentos que os meus filhos nasceram, no momento do casamento do meu filho, eu vivi um tempo de um gozo do espírito por algo que estava acontecendo.
né? E aquilo me alegrou, aquilo me trouxe uma graça sobre mim, assim, por um período, né? Mas essa alegria que também é necessária, né, pastora? É Sim, com necessária, é certeza. bênção, E Deus ama, né, que nós também vivamos e recebamos essas bênçãos que nos alegra, com certeza. o cumprimento de uma promessa, né, pastora? Você aguarda tanto tempo, orou, semeou, né, em oração, e aí Deus falava e aquilo ainda estava longe, mas quando aquilo acontece, eu lembro quando a gente comprou essa casa que a gente vive hoje, nossa, que alegria no dia da mudança, quando entrei nesse quintal aqui, sabe? E eu pensava, Deus, é o cumprimento de uma promessa, obrigada. Nossa, são coisas importantes, são legais também, né, pastora? Mas existe uma alegria ainda acima de tudo isso, maior, que não está Exatamente. condicionada ao que você recebeu, o que você alcançou, o que você conseguiu. E é isso que a gente precisa acessar, né? Nós e vocês que estão aqui conosco hoje. É essa alegria que independe dessas circunstâncias. É, assim como a pastora Rita falou, é maravilhoso, né? Esse cumprimento de promessas e nos alegra e muito, né? A gente tem muito para agradecer. Eu ainda vou falar um pouquinho para frente sobre isso. Mas a chave é a gente realmente se alegrar no Senhor, porque no Senhor há contentamento constante. Não há falta de contentamento em Jesus, em Cristo. Então é nesse lugar que nós precisamos estar. Eu sempre me lembro quando Jesus falava assim: olha, eu sou um com o Pai, né? Eu sou um com o Pai. Então, o que fez com que ele também passasse por tudo que ele passou, ele entender que ele era um com o Pai, o contentamento dele vinha do Pai. E a minha oração constantemente é: eu sou uma contigo, Espírito Santo, eu sou uma contigo, Jesus, eu Verdade. sou uma contigo, Pai. Nós precisamos estar verdadeiramente misturados com Deus, né? Nós temos que ser um só, assim como ele era com o Pai. Porque eu creio que isso sim faz com que nós vivamos essa alegria, que não depende de circunstâncias, mas é um contentamento que vem do próprio Senhor, né? Porque se é um fruto do Espírito, é algo que não acaba. Não acaba, porque é o Espírito Santo, é do Espírito Santo, não tem nada que vai fazer com que isso acabe, que isso Verdade. deixe de produzir, se você ser uma só com o Espírito Santo. Sim ou não? Então, Sim, é nesse lugar que nós precisamos estar, é nesse lugar que nós precisamos acessar. A gente conseguir verdadeiramente, né, se alegrar sempre no Senhor e lembrar que há uma alegria advinda de Deus, do Espírito Santo de Deus, e que eu e você podemos sim acessar, independente da situação. Independente. E como é bom, inclusive, a gente falar, né, da palavra, porque a palavra ela traz ânimo, né, ela vivifica. A palavra ela tem esse poder, porque a palavra é viva, ela é eficaz, né, ela vem, ela cumpre um propósito. Então, se nós temos essa grande chave aqui na palavra do Senhor, né, falando para que nós nos alegrarmos em Deus, é porque nós podemos acessar esse lugar. Né? Você que está aí, o pastor Silva até falou, o fato dos sofrimentos impostos a Paulo, em razão do evangelho, dá maior autenticidade ao que ele fala sobre a alegria no Senhor, que ele próprio sentia. verdade. Exatamente isso. Exatamente isso. Aquilo que ele estava passando, não é só uma postura, né? É algo que vinha do interior dele. Então, aquilo trazia muito mais, exatamente isso que o pastor falou, autenticidade para ele poder falar: olha, se alegre, porque eu estou aqui e eu sinto essa alegria que vem do Senhor. Ela não é externa, mas ela é interna. E nós precisamos viver essa alegria. Né? Mais uma vez, ele enfatiza que essa alegria está no Senhor, ou seja, não depende do que aconteça ao redor, mas é o fruto da confiança e gratidão por quem Deus é. Essa alegria, ela transcende momentos bons e ruins, porque
se apoia na certeza de que Deus está presente, cuidando e operando todas as coisas. Olha só, é uma decisão de focar na verdade de Deus, independente das circunstâncias externas. É tão interessante que aqui também em Filipenses 4:6, né, fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Glória a Deus. Olha só, eu tinha até colocado aqui, né, que a alegria está no Senhor, ou seja, não depende do que aconteça ao redor, mas é fruto da confiança e gratidão. Ou seja, Paulo fala aqui, ó, não andem preocupados. Essa palavra preocupado é tão interessante que eu falei, eu estava conversando até com uma pastora esses dias, né? A gente tem muita ocupação no dia a dia, sim ou não? Temos muitas ocupações com a casa, quem tem filho, quem é casado, quem não é, com estudo, com faculdade, com escola, afazeres de casa, são trabalho, muitas ocupações. Agora, quando a gente dá conta de também se preocupar de algo que, ou seja, a palavra já fala aqui, ó, não vivam preocupados, ou seja, você se preocupa de coisas que talvez nem aconteceram ou talvez nem vão acontecer. É algo que eu estou exercitando. Não é fácil, né? Eu não sei se como que é para vocês, né? Falem aí. Mas a palavra já deixa claro aqui, ó, não vivam preocupados. A gente já tem muita ocupação. A palavra fala que para cada dia basta o seu mal, não é mesmo? Então, assim, quando a gente já começa a se ocupar de coisas, se preocupar de coisas, o nosso dia fica como? A nossa vida fica como? Ela fica exaustiva, cansativa, né? Então, qual que é também a chave aqui? É agradecer por tudo que ele já fez. Né? A gratidão, ela faz com que nós possamos trazer, não é trazer de volta, é meio que, como eu posso dizer? A gente sempre está se lembrando e agradecendo de tudo que Deus já fez. Isso vai trazer o quê? Uma fé maior, de que Deus continua fazendo e Ele pode fazer ainda. Verdade. A gratidão, quando a gente começa a agradecer, isso traz um regozijo dentro de nós. Não sei para você, né, pastora, mas para mim, quando eu começo a orar, agradecendo, obrigada, aquilo parece que muda, inclusive a atmosfera, a situação, às vezes, que a gente está vivendo, porque a gente começa a agradecer e a gente começa o quê? Perceber que Deus tem feito, Ele já fez, e a gente não tem por que ter dúvida do que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Né? Obrigada, Senhor. Gratidão pela vida, gratidão pela salvação. E tem muito mais para agradecer. Cada um aí tem alguma coisa para agradecer. Eu tenho muita coisa. Muitas vezes eu oro e falo, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu tenho muito a agradecer. Talvez assim, se Deus não fizesse mais nada, Ele já teria feito tudo. Verdade. Verdade. A gratidão, ela, eu estou falando de, assim, de experiências que eu vivi, né? E tenho vivido. A gratidão, ela muda a condição do nosso coração, né? Às vezes seu coração está pesado por causa de alguma situação, aí você lembra de alguma coisa e você começa a agradecer a Deus, começa a agradecer, aquele peso vai saindo, parece que vai lavando o seu coração, vai ficando mais leve, você vai tendo uma esperança, como a Thalita escreveu, uma fé, uma expectativa diferente dentro daquele assunto que você antes estava, né, ali preocupado, né? Já se antecipando com uma ocupação de uma situação que ainda nem aconteceu. Mas essa gratidão, ela vai forrando o teu coração e aliviando, né? Trazendo essa esperança tão necessária para os nossos dias, né? Para lidar com essas demandas diárias aí, constantes, né? Exatamente. Eu, quando li aqui também, né, e lembrei disso, ele fala para a gente não andar preocupado com coisa alguma, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, né? Ele instrui, ele fala, olha, orem, 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 continue orando, orai sem cessar, né? Orar em todo tempo.
mas agradeça por tudo que ele já fez, né? Que a gente não se esqueça hoje que a gratidão realmente ela tem esse poder de nos levar para um lugar de refrigério, um lugar de sair dessa preocupação, né? De sair desse lugar de, às vezes, muitas vezes, de pensamentos, enfim, que são, às vezes, muitas vezes, avassaladores dentro da mente da gente. Então, a gratidão, ela tem poder de fazer isso. E aí, eu até coloquei aqui, né? Eu estava pensando, nós temos motivos para nos alegrar do Senhor? Temos vários, eu creio que você também tem, independente das circunstâncias que você está passando. É que nem eu falei, quando você começa a se lembrar e agradecer, a gente fala, meu Deus, olha só tudo que você já fez na minha vida, por mim e para mim, e através de mim. São muitas. Verdade. Mas eu pensei também, o que tira a nossa alegria? Né? Eu acho que vale a pena a gente refletir, para a gente conseguir discernir o que tem tirado a nossa alegria, né? É, e, consequentemente, a nossa paz, que é tudo fruto do Espírito, né? O que tem roubado essa realidade de nos alegrarmos e de termos paz em Deus? Eu acho que é o momento da gente refletir também, né? O que tem tirado? E mais uma vez, né, pastora Rita, algo que você fala muito e eu também há muito tempo tenho buscado esse discernimento, esse entendimento claro. O que rouba a nossa alegria? De onde vem também esse algo que quer roubar, essa erva daninha? Aonde que, Ladrão, né? aonde que isso inicia esse roubo? Na nossa mente, né? Então, assim, mais uma vez, tem, tem, um, tem um início aí de situação que começa a roubar a nossa alegria. E isso começa muitas vezes aqui na nossa mente, né? Às vezes a gente sente no corpo, sim, nas emoções, mas o que começa a deixar aquilo muito maior e a gente passar a viver preocupado é aqui dentro da nossa mente, né? E Paulo aqui também, em 4:8, ele fala por fim. Essa palavra também me deixou muito assim, por fim, ou seja, olha, é isso. Por fim, irmãos, eu quero dizer só mais uma coisa. Ele fala para nós nos alegrarmos, ele repete, alegrai-vos, né? Alegre-se no Senhor sempre, ou seja, sempre, sempre, sempre. Não tem em algum momento que você não deva se alegrar. Mais uma vez, a gente não está aqui subestimando o que você viveu, o que você tem vivido, né? A sua situação hoje, de forma alguma. A minha, não estamos. Mas Paulo, ele fala, alegre-se no Senhor. E ele repete, repito, alegre-se. Só que por fim ele fala, eu quero dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Ou seja, esse lugar aqui, ó, a nossa mente, ela é como se fosse um celeiro, né? Assim, a gente imagina ela como se fosse um celeiro. E o que a gente tem colocado ali dentro? O que a gente tem armazenado? O que a gente tem colocado? Permitido que frutifique, né, também, não é? Que você falou que é um celeiro, né? É armazenar, é permitir que frutifique, não é? Porque eu entendo que tem algumas raízes aqui dentro, dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, que elas foram implantadas há muito tempo. E algumas são algumas ervas daninhas. Então, num momento em que você precisa muito de uma fé, de uma esperança em Deus, aquela erva daninha vem
e comece a impedir que essa alegria, que essa esperança, que essa fé produza aquilo que precisa ser produzido na nossa mente. Parece que essa erva daninha, ela quer combater, né, a boa frutificação da palavra na nossa mente, né? Então, eu entendo também, pastora, que nós devemos conhecer tão profundamente a palavra, ao ponto de não permitir determinados pensamentos, determinados sentimentos, determinadas emoções. Mas tudo começa aqui, né? Primeiro são os pensamentos, né? Então, quando ele fala que a gente finalmente, né, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, é, é, é como se fosse assim, olha, eu estou te dando uma tesoura, né? Veio aqui agora essa analogia na minha mente. Estou Sim. te dando uma tesoura. E você vai cortar aí dos seus pensamentos aquilo que não é nobre, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que Perfeito. não é justo, aquilo que não é santo, aquilo que não tem boa fama. Vai, corta, corta, não permita que prossiga, né? Que encontre lugar na sua mente, preencha seus pensamentos com esse tipo de pensamento ruim, que isso aí vai produzir frutos, né? Então, eu entendo assim que isso é uma chave. Você entender o poder dessa palavra aqui, Filipenses 4:8, que a pastora Andréia está falando, e aplicar ela na sua vida, na sua mente, nos seus pensamentos. Tudo isso vai ser como um bloqueio contra as ervas daninhas. Vai ser um bloqueio contra os pensamentos ruins, né? Que te oprimem, te abatem, te entristecem. Porque, na verdade, muitas coisas não estão concluídas na nossa vida ainda. Sim. Você já tem as respostas de algumas coisas? Quem sabe a resposta é o Senhor e Ele tem a última palavra, não é verdade? Então, entendo que o nosso papel é realmente levantar esse bloqueio, pegar essas palavras aqui e falar, ó, isso não é verdadeiro. Então, sai fora. Isso não é justo, não é justo pensar isso de determinada pessoa. Sai fora. Isso Perfeito. aí não é santo. Isso não é nobre, isso não traz boa fama. Então, eu não vou pensar assim, está errado esse pensamento. Eu vou pensar o que a palavra diz. Então, você vê que parece uma coisa simples, a gente sabe que não é simples. É verdade. A gente sempre está falando sobre isso, né, pastora? Porque É, realmente não é, assim. Eu entendo que é simples porque está aqui na palavra, mas às vezes não é tão simples de executar, né? De você viver isso. Por isso, mais uma vez, é uma questão de você decidir realmente fazer essa poda, né? Tomar, até a Gisélia que falou, tomo posse dessa tesoura do jardineiro. É você tomar posse dessas ferramentas, que é justamente a palavra, né? sim, E decidir exatamente fazer isso. Sabe, se a palavra fala que a gente precisa. Tem algo que rouba essa alegria, e como a gente está citando aqui hoje nessa manhã, começa muitas vezes aqui na nossa mente, com pensamentos, com cenários, né? Que inclusive muitas vezes a gente vê coisas aqui, né? Através da... é verdade. Mas é você ter essa postura. Não, não é isso. Não é esse cenário. O cenário que eu tenho que ter em mente é um cenário de vida, né? É um cenário de nobreza. Exatamente. É um cenário de situações amáveis, admirável, o que é verdadeiro. É que nem você falou, a gente não tem resposta para tudo. Então, como a gente pode criar um cenário na nossa mente? Isso é verdadeiro? Verdade. Não é verdadeiro. Né? Eu entendo que o inimigo, né, que o inimigo das nossas almas, hoje, o maior alvo dele, o maior alvo, sabe, assim, é ele atingir esse lugar aí na nossa mente, esse celeiro, sabe, esse lugar e trazer tudo aquilo que não é nobre, que não é verdade, tudo aquilo que é mentira, né, tudo aquilo que é que vai denigrir
inclusive a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, ele quer trazer tudo, ele quer trazer uma ofensa, né, dentro da nossa mente, inclusive muitas vezes daquilo que Deus tem para nós. Sim. Às Né? vezes até contra o próprio Deus, né, Andréia? Isso, ele é um ofensor, ele é um usurpador. Então ele quer exatamente isso, que a nossa mente seja cheia dessas coisas. E Paulo, quando fala aqui, né, por fim, ele fala, olha, é isso, por fim é isso. Pense em tudo, é se submeter ao Espírito Santo verdadeiramente, né? Transformar-nos pela renovação da nossa mente, como a Thalita falou aqui, né? Inclusive, a gente tem isso na palavra. Então, assim, é a gente não permitir que essa alegria que a gente sabe que existe, porque a palavra está dizendo, e aqui é a verdade. Alegre-se sempre no Senhor, alegre-se. É essa alegria que nós precisamos ter dentro de nós, né? Nós somos, é que nem a Dani Fonseca falou, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos através de Jesus Cristo. E bem lembrado mesmo, Dani. Porque a palavra fala, Jesus falou, né, que nós faríamos obras maiores. Por que muitas vezes nós deixamos que cenários, pensamentos nos roubem essa alegria? É Deus que sabe de tudo. Mais uma vez, nós não temos todas as respostas. Nós estamos sendo aperfeiçoados, né, pastora Rita? Então é isso. Você sabe que uma coisa que você falou assim logo no começo da live, né? Essa questão de Paulo estar falando sobre alegria com uma igreja, uma carta inteira, em todo o tempo ele está reafirmando a questão da alegria. Paulo estando preso. Mas eu entendo que Paulo, ele não estava, a mente dele não estava preso. Tanto é que ele prospera. Ele prospera no conhecimento, Toda arrepiada, na pastora Rita. autoridade que ele tem. Quando ele escreve as cartas, você vê o nível de autoridade, de revelação, de intimidade que ele tem com Jesus, ao ponto de não sair desse lugar de unção que Deus levou ele. Então, você vê que as cadeias físicas, humanas, não conseguem impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos lutar para estar nesse lugar que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Não é um lugar simples, um lugar sem poder. Pelo contrário, é um lugar dentro das nossas condições. A gente não sabe o que os irmãos e as irmãs têm vivido, né? A sua realidade. Mas olha, eu posso falar para você com plena convicção do que eu estou falando nessa manhã. E creio que a pastora André vai concordar comigo. Essa situação, essa circunstância que você vive, ela não tem poder de roubar de você o que Cristo tem para você. Onde Cristo quer que você chegue. Porque eu creio que Paulo alcançou o alvo. Aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele fez com excelência, dentro da prisão, através de cartas. Não é? Quantas vezes esse homem teve a oportunidade de sair e poder falar livremente como nós temos hoje? A partir aqui, a coisa começa a ficar mais restrita, né? Mais difícil. Então ele faz por cartas, mas ele faz. O que ele não faz fisicamente, pessoalmente lá nos lugares, ele faz através das cartas, ele faz através das orações, das intercessões. Então, as cadeias, as doenças, as limitações, as perseguições não conseguem impedir o que Deus tem para nossas vidas. Então, eu tenho pensado nisso, né, desde que comecei a abordar as cartas da prisão, que ele estava preso fisicamente, mas ele não era um homem preso. Ele não era um prisioneiro. Ele estava livre em Cristo Jesus. Ele alcançava, ele ia onde Deus queria que ele fosse, através das suas palavras, das cartas, através das orações, das intercessões. Então, muitas vezes, nós nos limitamos à nossa condição física, à notícia que recebemos, ao que o médico falou. Mas isso não tem poder
de impedir o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Pelo contrário, tudo isso está nos tornando melhor ainda. Se nós estamos em Cristo e permanecemos nele, todas essas circunstâncias estão nos deixando melhores ainda, para o propósito que Deus tem na nossa vida. Se você obedecer, né? Olha que forte isso. Não Meu Deus. desanimar, não parar, não desistir, né? Não desistir. A Gisélia escreveu: que forte, a mente de Cristo não tem limites e nunca poderá ser limitada. Exatamente. Exatamente. Eu lembro de um irmão recentemente, até postei um vídeo dele, um homem jovem, muito jovem, de 20 e poucos anos. Ele apareceu um câncer no intestino, e aí ele começou a tratar e foi para o hospital, e o médico falou para a esposa dele, falou: olha, o câncer é muito agressivo, não tem jeito para ele. Agora é só uma questão de tempo. Nós vamos fazer os tratamentos porque para amenizar a dor que ele sente. E aí eles começaram, fizeram algumas químios, fizeram alguns tratamentos. Foi muito difícil para esse irmão, muito difícil, o processo muito difícil. Mas passou-se uns meses, o médico não entendeu o que estava acontecendo. Aquele câncer começou a diminuir, e hoje ele trata em casa com alguns medicamentos, ainda está no processo de recuperação, e o câncer desapareceu, né? E aí ele mandou um vídeo para muitas pessoas que já oravam por ele, com o sininho. Ele, quando a pessoa é curada, os médicos eles fazem um trabalho lá, que ele caminha em todo o hospital, em todos os andares, tocando um sino, e aquilo está declarando que ele está curado, que o tratamento funcionou, que ele está livre. Então, assim, quem tem a última palavra é o Senhor. Ele sabe como vai fazer. Nós não entendemos o processo, né? Mas ele tem a última palavra. Então, não existe nessa terra, irmãos, as prisões, as circunstâncias, elas são apenas um instrumento nas mãos do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente alcance. Eu achei tão forte, pastora, né? Falando novamente isso que você falou, de que Paulo estava preso no corpo, né? Sentindo às vezes aflição, dor no corpo, enfim. Com certeza a prisão não era um lugar tão bom assim, né? Nada de bom. Mas a mente dele, o espírito dele estava totalmente livre. Totalmente livre, totalmente. Ele foi capaz de escrever uma carta dessa que hoje, né, nos motiva, nos incentiva, nos traz alegria também no nosso coração. Olha isso. Verdade. Meu Deus, ele estava totalmente livre. Por isso que, mais uma vez, que tipo de prisão nós nos encontramos hoje, né? Na nossa mente, que nos impede de seguir e fazer tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Porque Ele tem um propósito para cada uma de nós, para cada um de nós que estamos aqui, né? E muitas vezes nós não seguimos porque nós estamos aprisionados aqui. E aí nós paramos de fazer aquilo que tinha que fazer. Paulo dentro de uma prisão, muitas vezes ele falou que tinha um espinho, né? Espinho na carne, nada parou ele continuou fazendo. Olha o tanto de carta que nós temos aqui. Verdade. Né? Ele é um instrumento, ele foi um instrumento vivo, em carne ali, corpo, espírito, e foi um exemplo para nós. Então, o que nós precisamos fazer, né? É isso que a gente tem que refletir hoje. É a gente assumir esse lugar, é a gente decidir, guerrear aqui, ó, a partir da nossa mente, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, né? E obedecer, porque muitas vezes a nossa circunstância nos impede de fazer algo. Eu estava até lembrando algo que eu ouvi esses dias, uma palavra da viúva lá de Serepta, né?
quando Elias vai lá e pede, ó, vai fazer o pão, ela não tinha. Eu não vou contar toda a história aqui, porque né, depois vocês veem lá em 1 Reis, né? Tá lá em 1 Reis 17, de 8 a 18, 46. E aí, veja bem, né? Com os nossos olhos humanos, a mulher ela não tinha nada. Ela falou: ó, eu não tenho, mas eu tenho aqui para fazer para mim, para meu filho, só mais uma vez, depois a gente vai morrer. Olha a mente dela, né, aprisionada. Só que tem uma coisa que ela fez, gente. O que ela fez? Ela obedeceu. É. Não foi? Ela falou assim, gente, Essa é outra chave. era o Essa é cenário, outra chave. era o cenário Obediência. dela, era o cenário dela, é o cenário dela. Ela poderia, você tá maluco? Até nós, fala a verdade, a gente não ia ser visto como injusto? Meu, imagina, o que esse homem tá pedindo para ela? Não tem nem para ela, ó, tô toda arrepiada. Não, de jeito nenhum. Olha que injustiça, imagina, de forma alguma. Mas quem é ele? Ele diz, né? Quem é ele vir pedir justo para mim, uma viúva? Ué, Deus não Viúva, sabe que eu só tenho a última alimentação para mim e para o meu filho? As coisas de Deus são doidas, gente. Foi tudo muito. como vai pedir para mim? Só que eu falo, não, olha, eu tenho só para mim, para o meu filho, mais um dia aí, depois a gente vai morrer. A mente dela tinha algumas prisões, mas ela decidiu naquele dia obedecer e algo grandioso aconteceu, né? Na vida dela e do filho. Sim, é verdade. Então, às vezes pode ser que esteja difícil, né? Aqui a Gisélia está falando. Pastoras, minha mente está em alta velocidade de pensamentos com tantas reflexões, porque não são verdades conhecidas, mas o momento é outro. Desconhecida. Desconhecidas, mas o momento é outro. Exatamente. Eu fiquei refletindo, né, nessa questão também da viúva. Eu falei, gente, ela poderia simplesmente não ter feito, e talvez ela teria até um argumento até diante de Deus. Sim ou não? Sim ou Verdade. não? Olha a minha situação, Deus. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu recebi, né? Todos os cenários possíveis, não só da viúva. Olha só o que aconteceu. Olha só, meu Deus. Olha a notícia que eu recebi. Mas, André, eu acho tão Claro, tá engraçado. aqui, Deus, é fato. Contra fatos não há Verdade. argumentos, né? A gente fala, é uma frase jurídica, né, que eu aprendi na faculdade. Logo que eu entrei, os professores falavam: contra fatos não há argumentos. E é um fato da viúva, ela realmente não tinha nada. Mas, Só que os Andréia, nossos eu acho, argumentos não são nada diante de Deus. Pode falar, pastora. eu acho interessante que quando o Senhor fala com Elias, ele fala: já providenciei uma viúva que te sustente. Quando Deus manda ele sair do ribeiro. Não era judia, Meu Deus. não era, pelo menos a gente pode talvez até concluir que ela não tinha uma aliança com Deus, não era uma judia, mas pelo menos estava num território, né, que não era de Israel, mas Deus conhecia o coração daquela mulher, né? E sabia que podia mover o coração dela para aquilo que ele queria. E ela tinha todo esse cenário, esse fato. É engraçado, pastora, você falar isso, sabe por quê? Porque ontem eu estava orando por uma pessoa e eu falei essa palavra. E eu falei, Senhor, essa situação é um fato na vida dessa pessoa. É real. Não é uma fantasia. Ela tinha a última alimentação. É um fato isso daí. Ajuda ela a entender a tua vontade nessa situação, a entender o teu propósito, a entender o que o Senhor quer trabalhar nessa situação. Eu Verdade. usei exatamente essa palavra, é um fato. Porque às vezes a gente pensa assim, às vezes nós estamos vivendo situações que são tão subjetivas que a gente nem sabe se é verdade aquilo que, Isso. por causa da ansiedade, a gente está lá na mente, lá na frente, será que isso vai acontecer? Será? Mas tem situações que não é assim. No caso dessa viúva, era a última refeição dela. Isso, exatamente. Era um fato, era uma verdade. Ela não estava guerreando
com uma situação que poderia vir a acontecer, na fantasia, nesse cenário que o inimigo muitas vezes prepara para sim. nós. Mas era uma verdade, era um fato. E como a pastora falou, contra fatos não há É, argumentos, mas contra a fé também não há argumentos. Jesus, que forte! Porque o que Jesus pode fazer? Até quando o homem diz não tem jeito, quando o médico diz não tem jeito, quando o armário está vazio, é a última refeição. Nós temos alguém por nós, né? Nós temos alguém por Sabe o que nós. é interessante também, Nós. pastora? É o posicionamento também, né, de Elias. Por quê? Ele poderia ter falado o quê? Meu Deus, eu não vou pedir para ela, não. Olha a situação dela. Mas ele não teve dó, sabe? Dó, né? Compaixão. Ele falou: não, eu vou obedecer. Se Deus falou que é ela que vai me sustentar, é dela que vai vir. Deus Olha quer que forte. dar para ela. Deus quer dar para ela e quer dar para mim. E aí ele não abriu mão, falou: ó, o primeiro é meu. Entendeu? Ou seja, ele foi independente, ele viu tudo aquele cenário e falou: não é daqui, aqui não pode sair, vai, aqui não vai sair água daqui, meu Deus, e é injusto eu pegar dali. Não, mas ele falou: ó, ele não deixou de falar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. O primeiro é meu, o primeiro pedaço é meu. É a Olha só. primícia, né, amiga? Porque Elias estava representando quem ali? Jesus, né? Para ela, ele estava Forte. representando o próprio Deus. Traz um pão para mim. Às vezes, nós, né, não queremos que as pessoas nos abençoem. Não queremos receber do outro Meu alguma Deus. coisa, sabe? Mas você vê que ele, foi o que você falou, ele permaneceu ali, porque Deus tinha falado com ele. Mas olha a graça de Deus, Deus queria dar para ela, queria multiplicar na vida dela, para que ela abençoasse o profeta. Até então, Deus tinha sustentado ele no ribeiro, com a água do ribeiro, e os corvos traziam a carne para ele. Mas agora, Deus tem uma outra provisão. De um lugar que não tem, eu vou enviar para que ela tenha em abundância, para que ela te sustente. A bondade de Deus era para alcançar aquela mulher. Porque Deus não queria abençoar só o profeta, Deus queria abençoar ela também. Então, muitas vezes, nós precisamos também nos abrir para receber de outros. Da forma que Deus quiser fazer. Não é? Não é profundo isso? Profundo. Às vezes tem coisas que a gente precisa não expor, não é expor, não. A gente precisa ser humilde o suficiente para falar: ó, pode vir coisa boa dali. Então, não é mesmo, pastora? É, A gente não fechar as portas, né, e achar que dali não vai poder vir nada. Então, assim, exatamente. se é Deus que está direcionando, isso foi muito forte, assim, sabe? É justamente sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a gente decidir viver exatamente aquilo que Deus está direcionando a gente para que a gente viva. É justamente isso. É uma Sair dessa escolha, né, pastora? escolha. Mais uma vez, né? A gente sempre fala sobre isso, é a gente decidir cumprir, obedecer e viver a palavra. E não tem nenhuma esfera, assim, nenhuma parte da nossa vida, nenhum lugar da nossa vida que a palavra não encontre repouso, né? Não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar que a palavra de Deus não tenha efeito. Em toda a nossa estrutura, a palavra de Deus tem efeito, né? Desde Verdade. que essa fé venha a ser trabalhada, venha a ser real na nossa vida. E às vezes ele Verdade. trabalha até na nossa fé, né? Que nem aquele homem que falou: ah, Senhor, me ajuda, né, na minha pouca fé. Então, se você também tem pouca, é hora de colocar diante do Senhor e pedir essa ajuda, né, de fé, para você verdadeiramente se alegrar no Senhor, né? A gente está falando aqui de alegria e a gente precisa, e a gente tem sim
como entrar nesse lugar de alegria no Senhor mais uma vez, na qual a gente está falando aqui. A gente pode viver algo que o Senhor nos concede, faz parte do fruto do Espírito essa alegria. Então, a gente tem direito, né, em Cristo Jesus, de acessar essa alegria do Espírito Santo. Então, vamos viver isso, nós precisamos viver, né? A alegria não é algo que você precisa estar, né, toda hora com os dentão assim para fora, mas é uma alegria que também consequentemente te traz paz interior, né, pastora? Sim. E te tira deste lugar aí de muitas vezes terrorismo, né, da nossa mente, né? Que muitas vezes muitas pessoas estão vivendo isso hoje, né? Um momento É verdade. de terrorismo dentro da mente, porque o inimigo ele trava uma guerra, né? E muitas vezes, e é que nem a gente falou, é aqui. Só que Paulo ele estava totalmente livre aqui, olha que forte, muito, sim, isso aí me marcou demais. Ele estava livre, porque independente do que ele via no corpo, da situação externa, a liberdade que ele tinha em Cristo dentro da mente dele fazia com que ele continuasse a frutificar da forma que Deus tinha escrito, né, a história dele. Então isso é muito É. forte, né, pastora? Muito, muito. Pastora, sabe que eu não sei se você vai lembrar, mas já falei algumas vezes, eu já falei isso lá na nossa igreja, enquanto ministrava a palavra. Não sei se você estava nesses dias, mas eu tive duas experiências com o Senhor acerca de alegria, sabe? Em momentos muito diferentes, muito estranhos, assim. Essa alegria, esse gozo do Espírito, ele veio como um conforto na minha vida. Eu lembro de um dia que eu estava num culto, num domingo, e eu estava lá no meu lugar, e o louvor acontecendo, e eu estava ali adorando, e de repente eu senti um derramar de um gozo do Espírito, assim. Parecia mesmo alguém derramando alguma coisa em mim, e me veio um gozo, uma alegria, um prazer em Deus, uma coisa muito profunda, assim. Nossa, e eu pensei assim, Senhor, que coisa deliciosa, por que eu estou sentindo isso? Que delícia! E aí, pastora, logo depois, no mesmo culto ainda, eu recebi uma notícia muito triste, assim, da perda de uma pessoa muito querida para mim. E um outro momento foi eu estava fazendo um tratamento em Santo André e eu tinha que ir 3 vezes na semana para lá e eu ia louvando a Deus dentro do carro, sabe? E eu passava por um bairro onde morou uma amiga minha da infância. E eu gostava muito dela e da família dela. E aí, num desses dias, eu estava ali adorando ao Senhor, o louvor tocando, orando em língua, chorando na presença de Deus dentro do carro, aquela coisa deliciosa. E eu comecei a orar por essa pessoa, né? Pela mãe da minha amiga. E falei para o Senhor que gostaria de ir lá, que ele me fizesse levar, me levasse até a casa, me mostrasse qual era a casa, porque eu já não lembrava mais. E aí comecei a orar e fez o meu tratamento e na volta eu passei nesse lugar, fui na rua, já não reconhecia mais a casa, mas tinha uma mulher lá, e enquanto eu estava no carro, esse gozo veio de novo, assim, mas transbordou meu coração, assim. Aquela coisa deliciosa, gente, algo sobrenatural. E aí na volta eu entrei no bairro e fui procurar a casa, né? E não reconheci muito a casa, mas tinha uma mulher lavando uma calçada, e eu perguntei, você conhece tal pessoa, tal, né? Eu vim aqui fazer uma visita para ela, e aí ela falou para mim, falou, a pessoa faleceu. Eu Nossa, falei, é mesmo? Ela falou, ela tinha lúpus, né? E ela veio a falecer, nossa. Aí eu entendi aquele gozo, eu sei que eu trouxe o assunto para uma outra vertente, né? Aí eu entendi aquele gozo, mas, gente, foi algo sobrenatural. 2 vezes eu experimentei isso. Um derramar do Espírito Santo assim, e aquilo transbordava dentro de mim, aquele gozo na presença de Deus em Jesus. Então eu entendo que esse gozo, essa alegria, ela é tão profunda, gente, que nós ainda não temos uma noção completa desse assunto. Porque é algo que, como a pastora Andréa falou no início, é do Espírito. É uma característica dele, é, que está em nós por causa dele,
mas que Ele também faz transbordar em nós em momentos necessários para promover uma fé, para promover um consolo, para promover que você caminhe em segurança com Jesus e confiante de que Deus está no controle de tudo. Então, assim, é como se Deus abrisse um leque só sobre alegria, um leque. Pensa numa paleta de cores que se abre para você assim, ó, com várias tonalidades de rosa, várias de vermelha, várias de laranja, não é? Quando a gente olha para pintar a casa, vai escolher uma cor, né? Você abre aquela paleta assim, é aquele diversidade de cores. A mesma coisa com o fruto do Espírito, com os dons. A mesma coisa com a alegria ali, ó. Uma paleta de oportunidades, de circunstâncias em que Deus ministra essa alegria, esse gozo do Espírito sobre nós, né? Mostrando da graça dele, revelando da graça, do amor dele para com a gente, né? Então, assim, eu tive essas duas experiências inesquecíveis. Eu vou ficar mais senhorinha do que já tô, velhinha, e não vou esquecer disso, porque, pastora, foi algo tão maravilhoso. Aquele gozo. A notícia depois foi triste, mas Deus já tinha confortado o meu coração com aquele gozo, então aquilo não me abalou, como poderia ter me abalado se eu não tivesse recebido esse derramar de Deus sobre a minha vida, sabe? Então, eu entendo que nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo ministre coisas mais profundas em nós. Né? Continua, pastora, porque... Ai, meu Deus do céu. É isso, eu também creio que a gente precisa verdadeiramente acessar esses lugares, né, pastor? Eu sempre falo acerca de toda a palavra, acerca de coisas que a gente ainda não conhece, acerca dos tesouros que tem na palavra, sabe? Tem tanta coisa, a gente está falando de alegria, né? Mas a palavra fala que os tesouros, eles são para aqueles que temem, né? O Senhor tem tesouros escondidos, o Senhor tem muito mais. Eu estava domingo, sabe, eu estava domingo na igreja, e no momento do louvor, foi maravilhoso, foi algo sobrenatural para mim, né? Eu orava, adorava o Senhor, e aí Deus tem tratado muito essa questão da glória de Deus, né? E eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor é salvação. Muitos aqui sabem, o Senhor é restauração, o Senhor é libertação, o Senhor é cura, o Senhor tem tantas coisas que a gente sabe que o Senhor faz, mas tem muito mais, sabe? Tem coisas escondidas que o Senhor quer revelar para nós, né? E eu acho que a alegria, inclusive, é algo que muitos de nós ainda não acessamos essa alegria verdadeira, essa alegria que Paulo fala aqui. É um lugar que nós precisamos buscar e acessar no Espírito Santo, né? É tão interessante que a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor derramaria do conhecimento da glória dele, ou seja, a gente tem muito que conhecer ainda. É Né? verdade. E a alegria é algo que... E eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero viver essa plenitude, eu quero conhecer mais, porque tem muito mais. Isso eu sei, ó, a tua palavra fala, mas eu creio que tem muito mais. Eu creio que tem coisas que a gente, né, não conhece, mas que Deus deseja revelar. Ele olha para nós e fala, meu Deus, olha, se ela, sabe, se ela já tivesse preparado, ou se ela desejasse isso com toda a força, né, que ela tem, meu Deus, ou ele já tem já na história, né, na minha e na sua história que está aí com a gente hoje, o dia preparado que ele vai revelar, que ele vai te levar para Amém. esse lugar de revelação, de clareza das coisas grandiosas que Deus tem, né? Hoje a gente, mais uma vez, né, a gente vai sempre falar, a gente está falando da alegria, mas tem tantas coisas que o Senhor Verdade. deseja revelar a mim e a você que está aí, coisas que a gente não conhece, mas Paulo também acessou esses lugares e fala que ele nem poderia falar, que a gente não ia entender, não é mesmo? Verdade. Verdade. Mas isso não quer dizer que eu e você não podemos acessar esse lugar, não podemos chegar nesses lugares. Eu anseio por esses tesouros, né? Por esse conhecimento da glória de Deus, que você também possa desejar e que você possa ser gerado em você, né? A partir de hoje, esse anseio
de acessar essa alegria que independe das circunstâncias, é o meu também, mas também é conhecer, né? Ser tocada, ser uma das filhas, um dos filhos que nessa terra o Senhor vai derramar do conhecimento da glória dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero Eu isso. também. Você também, tá? Você quer também? Você que está aí na live com a gente? Se você quiser, você quer isso, em nome de Jesus, vai receber em nome de Jesus, Gisele. Isso mesmo. Está junto com a gente, sabe, unida nesse desejo, nesse anseio, né? A gente tem uma fome, uma sede insaciável, assim, nada consegue, né, saciar. A gente quer acessar esse lugar em nome de Jesus. E nós vamos acessar para a honra e glória do Senhor, porque Ele deseja. Que pai e que mãe não fala assim, nossa, não vejo a hora dele ter sabedoria, né, para poder fazer gestão disso e eu possa dar isso para ele. Verdade. É verdade? Eu não sei, né, você, mas assim, eu tinha momentos que meus filhos eram mais novos e eu pensava, nossa, não vejo a hora que eles estiverem um pouquinho maior para a gente poder fazer tal coisa juntos, para eles poderem receber tal coisa, para eu poder presentear com determinadas coisas, porque às vezes é muito pequenininho, você não pode dar algumas coisas, é Exato. muito imaturo e tal, né? E eu imagino Deus, né, pensando de nós assim, ai, não vejo a hora que ela alcança aquele nível, aquela maturidade ali, porque eu vou derramar tal coisa sobre a Meu vida dela, que Deus, ela não tem noção como vai Jesus. ser a vida dela. Ela vai se alegrar, ele vai se alegrar em mim, porque eu quero fazer isso, né, por ele, quero fazer por ela. Então, assim, eu creio que esse é o desejo do Pai para nós, né? Amém, Que eu a gente creio também. acesse tudo isso que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que a gente vive essa vida abundante, né? De Aleluia. cumprimento da palavra e ver isso se realizando na sua vida. E aí você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que ia experimentar essas coisas tão maravilhosas aqui, não é? Exatamente. Puxa vida, pastora, o tema tá tão bom, tá tão gostoso, né? Mas olha o nosso horário aí já. 10h10 quase, né, pastora? Pastora, eu quero que você ore por nós, que você derrame sobre nós aquilo que Deus Aleluia. tem colocado no seu coração. Só quero deixar os meus recadinhos aqui, né? Em nome de Jesus, sexta-feira eu estarei aqui dando continuidade à carta a Filipenses. Vou aí iniciar o capítulo 1, em nome de Jesus. Vou dar sequência aí nos capítulos. Na próxima quarta, mais uma vez, né? Eu estarei aqui de novo. Só Deus sabe com quem ainda, porque Ele não me falou com quem eu devo chamar ainda. Mas em nome de Jesus, nós estaremos aqui com mais uma convidada, um convidado, falando da palavra do Senhor. Para você que está me visitando nessa live a primeira vez, essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira, às 9 horas da manhã. Na quarta-feira eu sempre trago uma convidada, um convidado, e é às 9 horas, e eu estou abordando as cartas da prisão. Tá tudo salvo aí no meu Instagram. E lá no YouTube também, no meu canal Chave Mestra. Se você não é inscrito no meu canal ainda, vai lá, se inscreve no meu canal, né? Curte as lives. Eu já falei de Filemon, já falei de Colossenses, agora estou falando de Filipenses. Eu fiz uma série de lives também baseada em Atos dos Apóstolos e fiz também uma série baseada no Evangelho de Mateus, porque essa foi a direção do Senhor para mim. Mateus, Atos, cartas às prisões, e vamos ver mais para frente o que o Senhor vai fazer. Então, se você gostou, entra aí, assiste as lives, curte, compartilha, faz um comentário, posta aí nos seus stories, me marca para eu repostar, tá bom? É isso, pastora, eu já dei meu recadinho, agora é com você. Pessoal, a hora que terminar aqui a live, você já grava e deixa lá no perfil, né, pastora Rita? Só vai lá, curte. Isso com certeza ajuda, né? A gente sempre fala, o algoritmo entender que isso é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Isso Tá bom? mesmo, Então não deixe obrigada. de fazer isso. Não deixe de fazer isso. É algo muito simples que a gente pode fazer, né? Vamos Verdade, verdade. orar. Eu quero orar por você que está aí, em nome de Jesus. Pai querido,
Deus Todo-Poderoso, bendito, santo. Senhor, Tu és o amado das nossas almas, Tu és o desejado das nações, o querido do nosso coração, aquele que nós amamos, Pai, profundamente, Pai, que nós desejamos conhecer mais e mais. Senhor, eu quero Te agradecer por este momento, por esse tempo que nós estivemos aqui. Eu quero Te agradecer por cada vida que esteve aqui conosco, cada irmão, cada irmã. Senhor, cada vida, Senhor, que ouviu essas palavras. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um, Senhor, que esteve aqui conosco, Pai, com uma unção de alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, independente das circunstâncias, que eles possam olhar com os olhos, Pai, da fé, com os olhos voltados para o Senhor, para a Tua pessoa, Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, vai cuidando dos corações. Espírito Santo de Deus, vai levantando escudos, Pai, na mente, Senhor, para que a mente dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, não venham ser cheios de coisas que não pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam se concentrar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, Deus, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, Senhor, em tudo que é admirável, Deus. Que eles possam pensar no que é excelente, em nome de Jesus Cristo. Toca na mente dos meus irmãos, Pai, e faça isso, Senhor, na mente deles, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar também o Teu povo com o conhecimento, Senhor, do Senhor, que eles possam desejar, ter fome e sede. Eu abençoo os meus irmãos com fome e sede do conhecimento da Tua glória, porque eu creio que o Senhor tem derramado isso neste tempo, nesta geração, Pai. E nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, estar neste lugar estratégico, onde o conhecimento da Tua glória tem sido derramada, Senhor, aonde nada que o Senhor tem colocado venha a ser desperdiçado, Pai, mas que haja homens, mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo crianças, Pai, idosos, anciãos, que possam desejar esse conhecimento. Pai, eu profetizo uma fome e sede do Teu querer, da Tua vontade, Senhor, uma fome e sede do conhecimento do Teu coração, do conhecimento da Tua palavra. Eu profetizo fome e sede na vida dos meus irmãos, de um amor avassalador por Ti, Jesus Cristo. Eu profetizo isso na vida dos meus irmãos, um amor avassalador por Ti, Jesus Cristo, pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que haja um alinhamento na vida dos meus irmãos com o Teu propósito, Senhor, com o Teu querer, com a Tua vontade na vida deles. Eu abençoo os meus irmãos hoje, nesta manhã, Senhor. Pai, com uma alegria, a alegria do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Deus. Desde já eu quero Te agradecer mais uma vez pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que esteve aqui conosco, pela vida da pastora Rita, Senhor, que tem se colocado neste lugar de disposição, disposta a fazer aquilo que o Senhor tem pedido, o Senhor tem colocado na vida dela, que o Senhor possa verdadeiramente aperfeiçoar a obra das mãos dela também, Senhor, aperfeiçoar, Pai, este propósito que o Senhor tem trabalhado na vida dela, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre ela mais e mais conhecimento do Teu querer, da Tua vontade, discernimento, revelações, Pai. Os tesouros escondidos possam ser colocados, Senhor, nas mãos da Tua filha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que essa live alcance, Senhor, vidas que estão necessitadas, Pai, de receber esta alegria, que estão no momento, Senhor, de tristeza, mas que essa tristeza possa ser revertida em alegria, em o nome de Jesus Cristo, Deus, em o nome de Jesus. Pai, obrigada mais uma vez, Senhor, por esse trabalho, por esta graça que o Senhor tem derramado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que tempo precioso, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bom dia, pastora Sônia, querida. Um beijo para você. Que bom, pastora, que depois de estar com a gente. A G. Por ter estado aqui, a Gisélia, Thalita, a Dani Fonseca.
A Que bênção, Lucineide, pastor Pato. Silvio, obrigada, Thalita, todos vocês que estiveram conosco, o Carlos, né? Meu Deus, a O Carlos Catinha, Góes é motorista de caminhão, deve estar na estrada ouvindo a gente aí, a ó. Ju, Tomiati, glória a Deus pela vida de vocês. Gente, Obrigada, Deus viu, abençoe. Beijo, pastora. Obrigada, obrigada. A palavra, ela é sempre desafiadora para nós. Assim como os nossos amigos aí, né? A Jussara aí, que está aí com a ah, gente. Assim como eles estão recebendo, a gente também recebe. Essas palavras também são chaves na nossa vida, para que a gente acesse aquilo que Deus tem para nós. glória a Deus. Toma posse, recebe esse Amém. derramar de Deus sobre a sua vida, em nome de Eu Jesus. recebo em nome de Jesus. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, Beijo. pastora. Paz, Tchau. gente. Paz, gente.